Deus vai mudar sua história a partir desta oração. Oração de transformação. Deus escolheu este momento para alcançar o seu coração. Nada acontece por acaso, e o fato de você estar aqui agora é uma resposta para a sua busca. A vida, muitas vezes, parece um ciclo interminável de dificuldades, dores e esperas sem sentido. Mas existe uma promessa viva. Quando você se abre para a presença de Deus, Ele muda o rumo da sua história. Hoje este vídeo não é apenas uma oração. É o início de uma transformação que pode redefinir o seu caminho. Cada palavra que você ouvir será como uma semente lançada no solo fértil da sua vida. Se você já pensou em desistir, se já sentiu que o peso é maior do que pode suportar, saiba que essa sensação não define quem você é, nem para onde está indo. A presença de Deus tem o poder de quebrar correntes, restaurar sonhos e levantar aqueles que caíram. Enquanto você acompanha este conteúdo, permita-se abrir o coração. A partir deste momento, novas portas podem se abrir, curas internas podem começar e uma nova visão pode nascer dentro de você. O que parecia impossível se tornará possível, porque Deus está agindo além daquilo que seus olhos podem ver. Essa é a sua hora de experimentar algo maior do que você mesmo. Hoje, você precisa ouvir algo que tem o poder de mudar completamente a forma como enxerga sua vida e o que ainda está por vir. Deus não se esqueceu de você, e cada detalhe da sua existência continua sob o olhar cuidadoso dele. Talvez nos últimos tempos você tenha sentido o peso de lutas que parecem intermináveis, de situações que não mudam, de portas que não se abrem, de orações que parecem não sair do silêncio. Talvez tenha acreditado que estava sozinho, que ninguém entende o que acontece dentro do seu coração. Mas a verdade é que o céu nunca deixou de olhar para a sua história. E cada momento vivido, cada lágrima derramada, cada palavra sussurrada em oração foi registrada diante de Deus. Existe um propósito muito maior do que a dor que você sente, maior do que as quedas que marcaram sua trajetória, maior do que as perdas que ainda doem em sua memória. Nada do que você passou foi desperdiçado. O Senhor transforma até as feridas em testemunhos, até as quedas em aprendizados e até os desertos em lugares de encontro com Ele. Deus sabe exatamente onde você está e entende melhor do que ninguém o que você enfrenta. Ele conhece os bastidores da sua alma, os pensamentos que você não compartilha com ninguém, os sonhos que você guarda em silêncio e até os medos que tentam roubar sua paz. Essa é a grandeza da presença dele. Enquanto você pensa que não é visto, o Senhor já está escrevendo capítulos que você ainda não imagina. Mesmo quando você acreditou que nada estava acontecendo, algo já se movia no invisível. E este é o momento em que ele decide revelar isso a você. Cada lágrima que caiu foi vista, cada oração não dita foi ouvida, cada desabafo silencioso encontrou resposta no coração de Deus. Agora chegou o tempo de compreender que nada disso foi em vão. Sua vida não é fruto do acaso, não é apenas uma sequência de acontecimentos sem sentido. Existe uma mão que conduz o invisível, uma direção que vai muito além daquilo que você pode ver. A presença de Deus não está limitada a um templo, a um ritual ou a uma tradição. Ela invade o coração daquele que se abre para crer. Mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário, ela se manifesta no simples ato de confiar, no momento em que você decide não desistir, mesmo sem entender o porquê de tantas lutas. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora é um sinal. Nada disso é coincidência, tudo faz parte de um chamado maior. Há uma oportunidade diante de você, e esse convite é para viver um recomeço. Não um recomeço que depende de circunstâncias externas, mas de um encontro verdadeiro com Deus, que pode redefinir os rumos da sua história. Muitas vezes, buscamos mudanças em coisas visíveis, em novas situações, em novas pessoas, em novas conquistas. Mas a verdadeira transformação começa dentro, no profundo da alma, quando você se abre para permitir que o Senhor direcione seus passos. Este é o ponto em que sua história começa a mudar. O que parecia impossível de transformar
pode se tornar o início de uma nova fase. O que parecia perdido pode ser restaurado. O que parecia morto pode ganhar vida novamente. Permita-se mergulhar nesse momento com fé, porque o que será revelado daqui em diante não é apenas uma mensagem para consolar, mas uma direção real para a sua alma. Essa direção não apenas acalma, mas desperta. Ela não apenas conforta, mas fortalece. E o que você ouvirá a seguir será um chamado para acreditar que o tempo de Deus é perfeito, que sua promessa é real e que o novo capítulo da sua vida já começou a ser escrito. Quantas vezes você já se viu preso a uma rotina que parece não ter fim, repetindo os mesmos erros, enfrentando os mesmos desafios e carregando as mesmas dores? Talvez a sensação seja de andar em círculos, sempre voltando ao mesmo ponto, como se nada mudasse, como se todo o esforço fosse em vão. Essa percepção gera cansaço, um peso que mina as forças e rouba a esperança. Muitos desistem justamente por acreditar que estão condenados a viver sempre no mesmo ciclo, mas é nesse lugar de desgaste que Deus deseja intervir. Ele não criou você para viver uma vida limitada à repetição de frustrações, mas para experimentar plenitude e renovação. O sentimento de impotência é real, mas não é definitivo. Quando o ser humano olha apenas para as próprias forças, enxerga barreiras intransponíveis, problemas sem solução e um futuro que não inspira esperança. No entanto, a visão de Deus é diferente. Ele enxerga além. Ele conhece o que está oculto, sabe de cada batalha que acontece dentro de você e entende até os pensamentos que você gostaria de esquecer. É nesse espaço de vulnerabilidade, onde você acredita estar mais fraco, que ele deseja agir com poder. Quando você percebe que já não tem forças para continuar, esse é exatamente o momento em que o Senhor pode se manifestar com intensidade. Não porque você falhou, mas porque é nesse estado de entrega que o coração se torna receptivo para o agir divino. Não é sobre a sua capacidade, mas sobre o que Deus pode fazer através de você. É sobre entender que a força não está em controlar cada detalhe, mas em se abrir para ser guiado por aquele que tem todo o poder. Hoje é um convite claro para quebrar esse ciclo que se repete. É um chamado para entender que a estagnação não é um destino final, mas apenas uma estação. Uma estação que pode ser transformada em ponto de partida para um novo tempo. Você não foi criado para viver preso ao que passou, ao que deu errado ou ao que não mudou até agora. O Senhor tem caminhos que seus olhos ainda não viram, saídas que não estavam diante de você antes. Oportunidades que só se revelam quando você decide confiar. Essa nova perspectiva não depende das circunstâncias externas, mas da decisão de acreditar. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz já existe, mas só entra quando há uma abertura. O mesmo acontece com a esperança que Deus coloca dentro de você. Ela precisa de espaço para iluminar, para crescer e guiar. Se você se abrir neste momento, perceberá que não está sozinho e que existe algo maior conduzindo a sua vida. Essa compreensão muda não apenas a forma como você enxerga o presente, mas também como encara o futuro. Portanto, não aceite a repetição como sentença. Não acredite que o que aconteceu até aqui será para sempre o padrão da sua vida, pois existe algo maior preparado. Existe um caminho diferente, e esse caminho é revelado quando você escolhe caminhar com Deus. O ciclo se rompe quando você decide confiar que Ele tem poder para transformar até mesmo as situações que parecem imutáveis. Esse é o início de uma mudança que não começa fora, mas dentro de você, no lugar onde a fé cresce e dá frutos. Existe uma promessa na palavra de Deus viva, que não é apenas um texto antigo, mas uma revelação viva que se aplica diretamente à sua vida hoje. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Isaías 43:19. Essa declaração é mais do que poesia profética, é a voz de Deus anunciando que mesmo quando tudo ao redor parece estagnado, Ele já está preparando algo novo, além do que seus olhos podem ver. O novo não depende do cenário que você enxerga, não se apoia nas condições atuais e não se limita ao que a lógica humana pode explicar.
O novo nasce da decisão soberana de Deus de agir em sua vida. Talvez você tenha se acostumado a olhar sempre para trás, revisitando erros, lembrando das perdas, questionando os caminhos que não deram certo, acreditando que o futuro repetirá o passado. A mente humana tem a tendência de se prender ao passado, de buscar respostas no que já aconteceu, de acreditar que o futuro será apenas uma repetição daquilo que foi vivido. Mas a promessa de Deus vai na direção oposta. Ela não aponta para o retrovisor. Ela abre uma janela para o futuro. O chamado não é para sobreviver às circunstâncias, mas para viver em abundância e plenitude. Esse novo de Deus não é apenas um conceito, é uma realidade prática que se manifesta quando você escolhe crer. Quando a fé entra em ação, sua mente começa a se alinhar com a esperança. Seu coração se fortalece e seus passos ganham clareza. A palavra se torna não apenas inspiração, mas direção. Essa direção muda a forma como você enfrenta desafios, porque o foco passa a ser o agir divino. Pense nisso. Quantas vezes você já se surpreendeu com situações que pareciam não ter saída, mas de repente algo aconteceu e tudo mudou? Isso é um sinal de que o novo de Deus não depende da sua previsão nem da sua capacidade. É Ele quem abre caminhos no deserto e rios em lugares áridos. É Ele quem transforma cenários impossíveis em testemunhos de vitória. É Ele quem escreve capítulos que você jamais seria capaz de planejar sozinho. Hoje essa promessa não está distante, não está reservada para algum futuro indefinido. Ela é presente. O versículo não diz que um dia, talvez, algo novo será feito. Ele afirma: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. É imediato, é atual, é agora. O que Deus declara sobre sua vida já está em movimento. A questão é se você consegue perceber. Muitas vezes o agir divino começa de forma invisível, silenciosa, imperceptível aos olhos humanos, mas já está acontecendo. Essa promessa é um convite à percepção. É como se Deus perguntasse: você consegue ver o que estou fazendo? Consegue notar os sinais do que já começou? A fé abre os olhos espirituais para enxergar o invisível. É essa visão que fortalece a esperança e dá coragem para seguir em frente, mesmo quando nada ao redor parece ter mudado ainda. O novo começa dentro, na forma como você acredita, na confiança que decide assumir, no olhar que deixa de se fixar no passado e se volta para o futuro que Deus está revelando. Receba essa palavra não como teoria, mas como chave que abre destinos. Uma chave que abre portas, que destranca caminhos e que ativa promessas. O novo de Deus é para você, e ele já começou a ser liberado. Sua história não está condenada a se repetir, porque o Senhor está escrevendo um capítulo totalmente diferente. Agora é a hora de transformar a promessa em declaração. Não basta apenas ouvir, é preciso afirmar com fé que sua vida já mudou. Quando você coloca sua voz em alinhamento com o que o Senhor já decretou, você ativa uma força espiritual que rompe barreiras e abre caminhos. Nada é mais poderoso do que declarar a verdade de Deus sobre a sua própria história, porque essas palavras carregam autoridade e moldam realidades. Declare em voz firme: a partir de hoje, minha história está mudando, e é pelo poder divino. Não porque você tenha todos os recursos, não porque seja forte o suficiente, mas porque o Deus Todo-Poderoso está à frente da sua vida. Repita com convicção: minha história está mudando agora. Ao falar isso, você reforça sua fé e estabelece um marco espiritual. É como levantar uma bandeira diante das circunstâncias e proclamar que nenhuma força contrária poderá apagar o agir divino. As palavras têm poder. Aquilo que você diz com fé e convicção se torna uma semente lançada no campo do futuro. Cada declaração de esperança é um passo concreto rumo ao propósito de Deus. Quando você afirma que sua história está mudando, rompe com padrões antigos que tentavam aprisionar sua vida. Diz ao medo que ele não tem mais espaço e mostra à dúvida que ela não é bem-vinda. Está lembrando ao passado que ele não tem autoridade sobre o que Deus escreve daqui para frente.
Talvez você tenha se acostumado a repetir frases de desânimo como "não vou conseguir", "isso nunca vai mudar" ou "eu não mereço nada diferente". Hoje é o dia de trocar cada uma dessas palavras por declarações de fé. O que você fala molda o que você acredita, e isso guia suas ações. Se até aqui suas palavras foram de desistência, agora é o tempo de renovar sua boca com a verdade de Deus. Cada vez que você diz que sua história está mudando, você alimenta sua alma e fortalece sua fé. Ao declarar, lembre-se, não é apenas sobre sua voz, mas sobre o poder que Deus libera quando você concorda com Ele. As correntes começam a se quebrar, portas se abrem e muros caem. A declaração profética não é um discurso motivacional, é uma arma espiritual. E toda vez que você a utiliza com fé, o sobrenatural se move ao seu favor. Por isso, não hesite. Não guarde para si o que pode ser proclamado em voz alta. Diga que sua vida está mudando, que seu futuro é diferente, que sua história não termina onde está agora. Declare que o propósito de Deus prevalece. Senhor, neste momento sagrado, eu levanto um clamor por esta vida que ora comigo. Tu conheces cada detalhe que ela tenta esconder, cada lágrima derramada no silêncio da noite, cada peso que os ombros já não conseguem sustentar. Nada está oculto diante de ti. Por isso eu peço, toca onde ninguém mais pode tocar. Cura feridas que o tempo não cicatrizou e derrama paz. Que cada coração abatido seja fortalecido. Que cada mente sobrecarregada encontre descanso. E que cada alma cansada seja renovada pela tua presença. Pai, eu oro para que todo o peso de culpa seja retirado agora. Que as memórias que ainda trazem dor percam o poder de aprisionar e que a tua graça envolva cada pensamento. Rompe correntes de medo, desfaz amarras e quebra ciclos de fracasso. Onde houver escuridão, traz luz. Onde houver silêncio, traz resposta. Onde houver desespero, traz esperança. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum obstáculo é maior do que o teu poder. Senhor, abre portas que até hoje permaneceram fechadas. Mostra caminhos que antes estavam ocultos e concede sabedoria para cada decisão que precisa ser tomada. Guia essa vida com segurança. Onde havia incerteza, coloca firmeza. Onde havia estagnação, coloca movimento. Onde havia escassez, libera provisão. Eu clamo também por cura. Cura física, emocional e espiritual. Que cada célula, cada pensamento e cada sentimento sejam restaurados pelo toque da tua mão. Que a saúde seja renovada, que a mente seja fortalecida e que o espírito seja levantado com vigor. Que cada área quebrada seja reconstruída pelo teu poder. Senhor, cobre esta vida com proteção. Que nenhum mal, nenhuma palavra contrária, nenhuma armadilha tenha poder para prosperar contra ela. Que o ambiente ao redor seja cercado de paz, que o lar seja cheio da tua presença e que cada passo seja guardado pelo teu cuidado. Eu declaro que uma nova história começa agora. Que cada corrente seja quebrada, que cada barreira seja removida, que cada fardo seja lançado fora, que o impossível se torne possível e que o sobrenatural do Senhor se manifeste em todas as áreas da vida. Pai, escreve um novo capítulo cheio de esperança, vitória e propósito. Que o que parecia o fim se torne recomeço, que a derrota vire testemunho e que a morte se transforme em vida. Agora feche os olhos e permita que o silêncio seja mais do que uma pausa. Ele é a linguagem invisível entre você e Deus. Respire profundamente e perceba que não há necessidade de palavras, porque a presença dele já está aqui. Esse instante não é vazio, é repleto de significado. O silêncio abre espaço para ouvir aquilo que não pode ser captado pelos ouvidos, mas pelo coração. É nele que as respostas surgem e a paz invade cada parte do seu ser. Enquanto você se aquieta, perceba como as tensões começam a se desfazer. O peso que parecia constante se torna leve. A ansiedade perde espaço e a mente encontra descanso. Não é algo produzido pelo esforço humano, mas um presente da presença de Deus. Ele fala de forma suave, trazendo clareza e ordem. Esse silêncio não é ausência, mas plenitude.
Ele carrega a voz de Deus de maneira única, uma voz que não grita, mas que transforma por dentro. É como um rio calmo que flui, purificando e renovando, levando embora o que não serve mais e trazendo vida nova. Permita que essa calma envolva você, lembrando que a vida continua e que Deus está escrevendo novos capítulos para a sua história. Não fuja desse instante. Muitas vezes a mente tenta se distrair, buscando barulho para preencher o vazio. Mas é justamente no silêncio que os maiores encontros acontecem. É ali que o coração se abre sem máscaras, é ali que a fé cresce sem esforço e é ali que Deus se revela de forma íntima. Aproveite essa pausa e sinta como a presença dele envolve cada parte de você agora. Deixe que cada respiração seja um ato de entrega. Inspire como quem recebe esperança e expire como quem solta fardos que não precisa carregar. Este silêncio é testemunho de que você não está sozinho. Ele é a prova de que há um cuidado divino sustentando cada detalhe da sua vida. Permaneça nesse estado de entrega por alguns instantes, deixando a calma ser parte de você. É nesse silêncio sagrado que as mudanças começam a florescer. É aqui que a fé se fortalece, que a coragem renasce e que a certeza do amor de Deus se torna inabalável. Esse é o momento em que a transformação silenciosa se inicia dentro de você. O que começou aqui não termina agora. A oração feita, as palavras declaradas e o silêncio vivido são sementes em terreno fértil. E Deus é fiel para regar cada uma delas até que deem fruto. Não importa o que tenha acontecido até hoje, porque a promessa do Senhor não está presa ao passado. Ela aponta para o futuro. Um futuro que não é de repetição, nem de fracasso, nem de perda sem sentido. Ele já está sendo escrito com esperança, restauração e vitória, porque é assim que Deus trabalha. Levante-se a cada dia lembrando que existe um propósito em cada detalhe. Mesmo quando não entende o processo, saiba que há uma mão invisível conduzindo o caminho. Quando o medo tentar paralisar seus passos, recorde-se do que foi declarado sobre você. A sua história está mudando. Quando a dúvida se levantar, traga à memória as palavras que foram semeadas neste momento. Essa lembrança será a força que você precisa para seguir em frente. A vida não será isenta de desafios, mas a diferença está em quem caminha ao seu lado. E Deus prometeu nunca abandonar você. Ele estará presente em cada decisão, em cada batalha e em cada conquista. Não há momento em que você esteja sozinho, porque a presença dele é constante e absolutamente fiel. Essa verdade precisa estar gravada no seu coração como âncora para os dias bons e para os dias difíceis. O que parecia ponto final é apenas o começo de um novo capítulo. O que parecia impossível está sendo transformado em testemunho. O que parecia morte está sendo restaurado em vida. A fé que hoje se fortaleceu em você será combustível para trilhar novos caminhos. A esperança que renasceu será a base para enfrentar dias incertos com confiança. A presença de Deus que você sentiu é a garantia de que Ele continuará ao seu lado. Receba essa palavra como certeza, e não apenas encorajamento. A transformação não é algo que virá de fora para dentro, mas que já começou dentro de você. Cada passo que der será sustentado por promessa maior. Caminhe com a convicção de que o melhor de Deus ainda está por vir e que você será testemunha viva da fidelidade dele. O novo capítulo já foi aberto e está repleto de vida, paz e propósito. Você é parte dessa história que o próprio Deus está escrevendo. O autor da vida está no controle e tudo o que ele escreve é perfeito. Agora, declare essa fé com atitudes simples e poderosas. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para si. Declare em fé agora mesmo escrevendo nos comentários: minha história está mudando com Deus. Esse ato não é apenas interação, é atitude espiritual, confissão pública de que você acredita no que o Senhor já começou. Cada palavra escrita fortalece sua fé e se torna testemunho visível para outras pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo dias de luta. Talvez você conheça alguém que não encontra forças para continuar, alguém preso em silêncio ou carregando dores que ninguém vê.
Ao compartilhar, você se torna instrumento de Deus para levar consolo, esperança e transformação. Não subestime o impacto que um simples envio pode ter na vida de quem precisa. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Cada novo conteúdo aqui é preparado para fortalecer sua fé, renovar sua esperança e lembrar diariamente que Deus está ao seu lado. Quando você acompanha esses momentos com constância, seu coração se alimenta da palavra e sua mente permanece firme nas promessas divinas. Essa prática sustenta sua caminhada espiritual. Assim, pouco a pouco, você constrói uma jornada sólida com o Senhor. Essa decisão de acompanhar, compartilhar e declarar fé é um passo a mais no caminho da transformação. Não é apenas sobre assistir a um vídeo, é sobre assumir o compromisso de viver em sintonia com a presença de Deus. Esse é o tempo de escolher estar perto, se alimentar espiritualmente e espalhar luz. A jornada que você viveu aqui não foi acaso, foi encontro marcado com Deus. Cada palavra que entrou no seu coração, cada oração feita com fé e cada silêncio preenchido pela presença divina foram sementes de um novo tempo. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo, porque algo foi despertado dentro de você. Uma chama de esperança se acendeu, um peso foi retirado. Uma certeza foi plantada, sua história está sendo transformada pelas mãos do Senhor. Guarde essa verdade no coração, o melhor de Deus ainda está por vir. Não permita que as circunstâncias apaguem aquilo que Ele já começou em você. O que parecia perdido pode ser restaurado, o que parecia estagnado pode florescer e o que parecia impossível será testemunho da fidelidade divina. Cada desafio que você enfrentar a partir de agora será a oportunidade de provar a presença constante do Senhor ao seu lado. Enquanto este momento termina, uma nova fase da sua vida começa. Caminhe com confiança, porque você não está sozinho. Deus está escrevendo um novo capítulo e nele há paz, propósito e vitória. O autor da vida já decidiu o desfecho e ele não falha. Tudo o que foi declarado aqui continuará ecoando nos seus dias, sustentando sua fé e guiando seus passos. Saia deste momento com a convicção de que o recomeço já começou. Acredite, confie e viva como alguém que foi alcançado pela graça. Deus está contigo e jamais deixará de estar. Essa promessa não depende das circunstâncias. Ela é fiel porque vem do próprio Senhor. A vida que parecia limitada, agora encontra expansão. O futuro que parecia incerto agora se enche de esperança. A alma que estava cansada agora recebe novo vigor. O coração que estava preso agora respira liberdade. Nada pode impedir o que Deus já começou. E cada instante vivido aqui será lembrança de que Ele age em silêncio, mas transforma em grandeza. Não duvide do que recebeu neste momento. A transformação já foi iniciada e o processo não será interrompido. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Cada desafio que vier será apenas cenário para que sua glória seja revelada. Sua história não será marcada pela dor, mas pelo poder da restauração. O novo de Deus não é promessa distante, é realidade presente. Guarde este encontro em sua memória como um marco. Assim como datas importantes mudam o rumo da nossa vida, este instante se tornará a lembrança viva de quando Deus começou a escrever um novo capítulo. Quando a dúvida tentar apagar essa certeza, lembre-se do que foi plantado hoje. Quando o medo voltar, recorde que já não caminha sozinho, mas acompanhado pelo Autor da vida. Caminhe de cabeça erguida, porque o Deus que está com você não perde batalhas. As lutas não definem seu destino, apenas revelam o quanto Ele é capaz de sustentar você em meio às tempestades. E cada vitória será testemunho não apenas para sua vida, mas para todos que observarem sua transformação. Deus vai usar a sua história para inspirar e fortalecer outras pessoas. Que esta palavra seja como farol aceso nos dias escuros, que seja como abrigo nos dias de tempestade, que seja como alimento nos dias de fome espiritual, que seja como água fresca nos desertos da alma. Permaneça firme, porque o que Deus começou não será interrompido. Sua vida é obra em andamento,
e o resultado final será infinitamente maior do que você imagina. Por isso, encerre este momento com gratidão. Agradeça não apenas pelo que já mudou, mas pelo que ainda vai acontecer. A gratidão abre portas, fortalece a fé e prepara o coração para receber mais. Reconheça que até aqui o Senhor tem sustentado você e que Ele continuará sustentando. Essa atitude manterá viva a chama da esperança que foi reacendida dentro de você. O novo capítulo já começou a ser escrito. Nele haverá paz onde havia confusão, força onde havia fraqueza, vitória onde havia derrota e vida onde havia morte. O autor da vida decidiu reescrever a sua história e ele não falha em nenhuma de suas promessas. Confie, persevere e creia. O melhor ainda está por vir e você viverá para testemunhar tudo aquilo que Deus preparou. Agora siga em frente com a convicção de que não está sozinho. Caminhe sabendo que existe um propósito guiando cada detalhe da sua vida. Olhe para o futuro com esperança, porque o Senhor já está lá, preparando o caminho. E quando chegar ao destino, você reconhecerá que cada passo, cada oração e cada silêncio fizeram parte da construção de algo maior. Este é o tempo de viver o extraordinário. Este é o momento de confiar sem reservas. Este é o capítulo em que sua vida se torna testemunho vivo da fidelidade de Deus. A transformação não é promessa distante, é realidade presente. Creia, declare, compartilhe e caminhe em fé. Porque o Deus que começou essa obra em você é fiel para completá-la em glória.